boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Tá todo mundo muito quietinho. A semana foi corrida, todo mundo cansado, ó. Vamos tentar um boa noite, assim, vamos ver se dá aquela boa noite. Melhorou. Aí, ó, isso aí. Isso é a galera abençoada que está aqui no nosso culto nessa sexta-feira. Nesse dia maravilhoso que choveu, fez sol, choveu, fez sol, choveu, fez sol, choveu, fez sol. Então a gente não pode reclamar, porque hoje foi para o gosto de todo mundo, não foi? Quem quis um sol ardido, teve. Quem quis aquela pancada de chuva para lavar o carro, teve. Então ninguém pode reclamar do dia de hoje que o Senhor não, nos favoreceu até com o clima do jeitinho que a gente queria. Não foi no momento que todos queriam, mas foi do jeitinho que todos queriam. Vamos lá, tem uma palavra hoje muito gostosa para a gente estar juntinho aqui hoje. Vai ser um tempo, com certeza, depois desse louvorzão maravilhoso. Temos batismo hoje, terminando aqui. Vou até deixar já o convite, terminou aqui o culto aqui. Já sobe para cá, vamos todo mundo lá do ladinho do batistério lá, que hoje é dia de festa. Já estávamos aqui celebrando aqui 2 aniversariantes também. Então vamos emendar essa festa uma com a outra e fazer um tempo muito gostoso e cheio da presença de Deus. Mas antes de eu começar a ministrar a palavra aqui, eu queria orar e nos colocarmos diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus continuasse falando ao nosso coração aqui, amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, esse louvor maravilhoso, ó Pai. Como é gostoso estar aqui todas as sextas, ó Pai, juntos, Senhor, nos renovando na Tua presença, aqui nos fortalecendo, ó Pai, através desse louvor, da palavra, de reencontrar os amigos, ó Pai, de compartilhar os problemas juntos e também compartilhar as vitórias, Senhor. Cura do nosso coração agora, que a Tua paz que excede todo entendimento venha sobre nossas vidas, Senhor. E te peço, se alguém entrou por aquela porta com o coração triste, que saia daqui transbordando de felicidade, Senhor. E se alguém chegou feliz, que essa felicidade se multiplique sobre o coração de cada um que está aqui, Senhor. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Um tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar lendo um livro e vendo um sermão. E esse sermão falou muito, muito, muito comigo. Esse sermão baseado em Josué 7. Eu gosto muito desse livro na Bíblia. Se você já teve a oportunidade de ler Josué, leia em especial o capítulo 7. Você vai ver uma história maravilhosa que traz muita coisa ao nosso coração. E a gente vai meditar nela hoje. Mas eu queria contar uma história para vocês. Uma história triste. Cadê nosso pianista para tocar uma história triste aqui no fundo? Estamos sem o pianista de fundo, não tem problema. Mas imagina que é uma história triste. É uma história do qual eu quero que vocês não riam. Certo dia agora, uns dias atrás, fomos fazer uma viagem. Eu não posso citar quem é a pessoa, por questão de, como é que a gente fala? De sigilo. Preciso manter o sigilo. Mas estávamos nessa viagem, e muito gostoso, pelo sertão da Bahia, e estávamos ali com as crianças, e caminhando, e Deus falando ao nosso coração, e movendo. Em determinado momento, a gente passou pelo centro da cidade, e tem um lugar lá que tem uma fonte de água, que é com ferro, enxofre, é uma água alaranjada assim, que fica quente, e a gente naquele sentimento de saber como que é um miojo se sente, a gente quis entrar ali, a gente queria ver assim, falar, cara, nem que seja rapidinho. Estava chovendo, e mesmo assim água quente, lá é calor. Aí 3 corajosos, desses 5 que estavam lá, decidimos entrar naquela água. E a gente entrou, colocou o pé e a água estava muito quente, mesmo chovendo. E aí você vai se acostumando com aquele calor. E aí a gente percebeu que do outro lado desse tanque ali que estavam as coisas, tinha um casalzinho. Uma moça, boa, música triste isso aí. E estava uma menina encostada perto da escadinha. E tinha um rapaz, não sei, mas ele ria, ele falava, ele tocava nela, ele queria levantar ela, ele queria alguma coisa com ela. E a gente estava do outro lado ali parado, já se preparando para sair. E de repente esse rapaz começou a se insinuar para a menina, e até a gente olhou para os caras e falou, o cara está alugando a menina ali. E aí a gente atravessou para o outro lado desse tanque. E aí eu, mais um outro amigo, ficamos de frente, encostado na beiradinha, esperando esse casal desencostar da escadinha para a gente sair.
E um outro amigo, que eu não posso citar o nome, um pouco maior do que eu, forte, estava de costas, olhando para a gente. E a gente estava conversando, sei que vocês nem imaginam quem seja, lógico, não é esse o motivo que a gente está conversando aqui. E ele estava parado de costas para esse casal. E eu e esse outro amigo olhando o casal ali na escada, esperando para a gente entrar. E de repente aquele rapaz que estava alugando a menininha, olhou para ela e falou assim: abre a perna que eu quero passar nadando sobre a sua perna. Eu ouvi isso muito claro, né? Isso é um migué muito antigo, né? E ele mergulhou para passar por baixo da perna dela. E ela estava assim na piscina, assim na beiradinha da escada. E ela falou assim: não! E virou de lado. E esse rapaz que mergulhou foi nadando. E esse meu amigo grande estava assim de costas olhando para a gente. E aquele rapaz veio nadando reto. E eu vi aquelas bolhas vindo e se aproximando. E eu não sabia o que eu falava, porque a menina se encostou na escada, né? E eu só escutei um assim: irmãozão. E aquele rapaz levantou com um sorriso, pensando que tinha, né? Talvez abraçado a menina. E quando ele viu aquele rapaz alto, grande, forte, e ele falou: desculpa, afundou e atravessou a piscina e desapareceu. Com tanta vergonha. O meu amigo ficou constrangido, né? Do qual vocês não sabem quem é. Mas a gente que estava do lado também ficou constrangido com a história triste. E a gente olhou como uma atitude simples daquele cara que queria impressionar a menina. Que ele falou assim: abre a perna que eu vou mergulhar sobre você. Passou um constrangimento gigantesco. Eu comecei a olhar e perceber que muitas vezes pequenas atitudes levam a nossa vida a grandes consequências. Aquela pequena atitude daquele menino de passar nadando por aquela menina levou ele a uma grande consequência. Graças a Deus esse rapaz que teve um certo inconveniente, né? Olhou e falou: irmãozão. Não sei onde encostou, o que aconteceu, mas ele ficou meio... Podia ser um cara bravo, um cara nervoso, um cara que fizesse alguma coisa. Na verdade ele ficou mais constrangido ainda, que não sabemos ainda, né? O Lauzer não está aqui, né? Lauzer é meu amigo. Lauzer, né? A gente viu a cena, mas a gente ainda não entendeu o que aconteceu embaixo d'água. Mas eu sei que aquele rapaz saiu tão constrangido. E a gente esperou um tempo, aí a moça saiu, a gente pediu licença, passou pela escada e foi embora. E eu comecei a analisar isso. Atitudes sem pensar, mesmo que sejam pequenas, levam a gente a grandes constrangimentos. Quer ver só uma coisa? Abre comigo em Josué 7. E eu vou mostrar para você como a Bíblia, ela se correlaciona com a nossa vida. As histórias que vivemos talvez são diferentes no seu aspecto, mas passamos por constrangimentos e por derrotas, porque subestimamos muitas vezes o inimigo, ou o que pode potencializar aquela nossa atitude. Josué capítulo 7, versículo 1 a 5, primeiro eu vou ler aqui com vocês, tá? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Came, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a Jericó e Ai. Tem duas versões, uma Bíblia traz como Ai, outra traz como Ai, seja como for a pronúncia, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. E ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia 1, 2, 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Pois isso, cerca de 3 mil homens atacaram aquela cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Até aqui, só esse pedacinho. O que a gente vê? A história de Josué. Josué é conhecido na Bíblia. Josué é o sucessor de Moisés, como a gente vê ali, na continuidade daquilo que Deus ia fazer até levar o povo à terra prometida. Josué é aquele do qual as muralhas caem à frente dele de Jericó. E se você ler toda a história de Josué, tem muita coisa interessantíssima acontecendo isso. Mas olha só,
Israel havia recém vencido 2 grandes batalhas, né? Atravessaram o Rio Jordão em seco, numa época de chuva, e derrubaram as famosíssimas muralhas de Jericó, que haviam resistido aos invasores por 400 anos. Esse exército estava famoso, a ponto de chegar lá, Josué falou: vai lá dar uma olhada, a gente vai atacar aquela cidade. Tem pouca gente, vamos nem cansar o nosso exército, vamos ali, só a gente resolve isso aí e já volta. E o que aconteceu? Levaram uma surra, subestimaram o inimigo. Muitas vezes na vida da gente passamos constrangimentos, porque subestimamos, achamos pequeno aquilo que são os nossos desafios. Não é verdade? Quantas vezes na nossa vida a gente subestima que algo não vai fazer mal para a nossa vida e faz um mal profundo? Quantas vezes imaginamos que uma conversa numa roda de amigos não vai tomar uma proporção maior e toma? Quantas vezes achamos que as palavras que saem da nossa boca no momento de raiva vai passar e gera uma ferida enorme no coração de quem foi ofendido? Nessa história que a gente vê aqui de Josué, a gente vê eles subestimarem o inimigo. E aí eu falo para você, as pequenas derrotas de hoje podem se transformar nos grandes prejuízos de amanhã. Muitas coisas na vida que você fala, não tem problema nenhum, pode se tornar algo envergonhador para você. Pode se tornar algo extremamente destrutivo para a tua vida. Então, de uma forma bem simples, para não empregar a gente ir embora, toma cuidado com as coisas. Não vou parar o sermão aqui, é lógico, porque esse texto traz algo muito mais profundo para a gente. A gente começa a ver que Josué, dentro da sua sabedoria, sendo um homem de Deus, ele começa a analisar por que deu errado. Vencemos coisas maiores, passamos por desafios maiores e subestimamos. O que será que está acontecendo? Se em algum momento da sua vida parece que as coisas não estão andando, parece que coisas simples que eram para acontecer não estão acontecendo, parece que situações simples da sua vida, que era tão fácil como aquele rapaz naquele tanque, era atravessar nadando e dar um abraço naquela menina, de repente encontrou o meu amigo gigante do outro lado e ficou todo constrangido. Quando a gente passa por isso, a gente precisa olhar como Josué fez aqui e falar assim: alguma coisa está errado. Existem coisas que são nítidas na nossa vida que está errado, e mesmo assim a gente insiste. Existem coisas na nossa vida que a gente declara: isso não está certo, mas eu vou continuar. Parece até que ninguém pensa assim, mas a gente age assim muitas vezes. A gente quer insistir no errado até que ele se torne certo, e ele não vai se tornar. Não vai ter o que faça isso mudar. Não é verdade? Se você insistir no errado, ele vai se tornar certo? Não vai. Aí você fala assim: pastor, mas onde está a persistência? Aonde está aquela coisa minha de lutar contra aquilo e vencer? Se você está lutando contra o errado e insistindo que aquilo vai virar certo, você não está lutando com sabedoria. Mas, em vez de eu ficar falando, vamos ver o que Josué fez, tá? Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui, isso é muito legal. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa, se jogou no chão, com o rosto na terra, ou a boca no pó, como algumas versões trazem, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa, e ficaram com Josué até a tarde. E fizeram com ele, jogaram terra na cabeça, para mostrar que estavam tristes também. Era um costume naquela época, os guerreiros, os homens que lutavam, eles se vestiam como a gente vê nos filmes mesmo. Aquelas roupas que ostentavam, uma cabeça de leão, uma lança gigantesca. O cara mais bravo, ele tinha quem carregava toda a sua armadura. Era uma forma de ostentar a força e o poder que ele tinha. Aqui esses homens que eram conhecidos como guerreiros valentes, tinham acabado de perder uma batalha simples. Tinham acabado de perder uma batalha que era certeza que eles iam ganhar. Olha o que eles fizeram. Rasgaram as suas vestes, os seus símbolos de autoridade. Aquilo que eles ostentavam como poder, eles tiraram. E aí o que eles fazem? A boca no pó, se prostram. Pensa que homens que andavam de cabeça erguida, com o peito estufado, estavam jogados no chão
reconhecendo que tinham perdido. E eles jogavam terra sobre eles. Porque, pelo que eles acreditam, o ser humano, assim como a palavra mesmo fala, né? Por pó voltarás. Toda vez que um homem, dentro da cultura deles, cometia um erro muito grande, ele se cobria com pó, se cobria com cinza, para lembrar da onde ele veio. Para lembrar que a soberba dele ainda tinha levado ele àquela ruína. Olha que interessante isso aqui. Ficaram de joelhos por horas, com o rosto no chão, perguntando a Deus o motivo da derrota. A gente sabia, lendo a história toda, se a gente vê depois, desafio você a ler, que Acã tinha desobedecido a Deus. Ali naquela história, se você ler toda ela, aquele homem pega algumas coisas e guarda para ele que ele não deveria. Algumas coisas que não pertenciam a ele e não era aquilo que Deus queria. Resumindo a história para você. Mas aqui nessa história a gente começa a ver que aqueles homens não sabiam. E começaram a perguntar a Deus: nós não somos nada. Deus, não estamos ostentando nada. Deus, não temos o poder de nada. O que aconteceu? Cadê você? Quando algo muito bom acontece na tua vida, a primeira lembrança que a gente tem é chamar os amigos para celebrar. Até aí não tem nada de errado com isso. Você está feliz, não é verdade? Depende de como você entende essa inteligência do celebrar. Mas olha só uma coisa interessante. E quando algo dá muito errado na sua vida? Você espera que alguém venha te ajudar, não é verdade? Quando algo desanda na sua vida, você espera que alguém venha lhe estender a mão. Aqui esses homens pararam e não ficaram esperando que alguém fosse fazer algo. Eles foram perguntar para Deus: o que está errado com a gente? Por que algo tão fácil se tornou um pesadelo? Olha só que interessante. Versículo 10 ao 15, do mesmo que a gente está lendo ali, tá? Fala assim: o Senhor Deus respondeu a Josué: levanta-se, porque é o que você está aí de joelhos com essa cara no chão. O povo de Israel pecou e eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levanta-se, vai santificar o povo. Diga que se purifiquem para que amanhã, porque eu, Senhor o Deus de Israel, te digo: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei vocês destruírem. Então, se não se livrarem dela, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo, e haverá sorteio, e a tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família, e finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que sorteou, indicar o que ficou com essas coisas será queimado, ele, a sua família e tudo que possui. O que esse homem fez foi horrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Cara, que texto forte, né? Havia uma aliança, eles quebraram uma aliança com Deus. E aí Deus fala com Josué assim: olha, manda esse povo se santificar, manda se livrar daquilo que está errado. E assim, ó, amanhã vai vir todas as tribos, tá? Eram 12 tribos. E dessas tribos eu vou mandar que algumas venham à frente. E dessas que virão à frente, outras virão à frente, até que sobrará uma tribo que eu vou mandar que alguns homens venham à frente. Deus avisou como é que ia ser. E como é que foi? Os caras se livraram das coisas? E como é que foi quando eles foram chamados? Olha que interessante, tribo a tribo que eles foram sendo chamados, aconteceu uma tribo. E qual era essa tribo que fica para o final, vocês sabem? Tribo de Judá. Qual era a função dessa tribo? Essa tribo era responsável pelo louvor. Olha que interessante, não é culpa do pessoal do louvor, mas sempre fazendo encrenca, né? Sempre tem os perdidos, tá lá no louvor, né? E um jogando a culpa no outro, isso que é o pior. Mas sempre tem, né? Tô brincando, não é com vocês aqui. Mas olha só, esses caras que estavam ali, que eram do louvor, galera que movia as coisas, que estavam ali,
Foram esses caras que aprontaram, gente. Foi esses caras que quebraram essa comunhão que eles deveriam, essa aliança com Deus. Aí você fala, então todo o povo paga? Na realidade, quando você comete alguma coisa errada, você pode ter certeza que você vai pagar um preço muito caro, mas infelizmente quem está em volta também. Então toma muito cuidado com quem você anda. Cuidado para não caminhar com alguém que está de mal com Deus. Cuidado para não caminhar alguém que está revoltado com Deus. Cuidado para não caminhar com alguém que quebra as suas alianças com Deus. Porque talvez vai sobrar para você também que está do lado. E olha só, aqui não diz que foi uma surpresa, diz que Deus avisou. E Deus avisa. Deus manda sinal, Deus manda pessoas. Deus fala através da palavra. Olha que interessante, Josué tinha uma missão, era um grande guerreiro, estava ali. De repente veio o povo perder, tomou uma surra, sair correndo da cidade, levando pedrada e tudo que podia, de um grupo pequeno, que nem eram guerreiros. Ele vai, se coloca diante de Deus e fala, e aí Deus, o que aconteceu? Deus fala, vocês quebraram a aliança que eu tinha. Eu estou com vocês até onde vocês têm que chegar, mas vocês não estão comigo até onde vocês têm que chegar. Se livrem daquilo que está errado. Vocês pegaram coisas que não deviam. Amanhã vai vir à frente cada uma das tribos. E eu vou pedir que dessas tribos outras venham à frente. E dessas outras, até que fique aquele que está errado. E desses que estão errados, eu vou chamar aquele que está errado. Deus falou. Sabe, às vezes Deus manda sinais tremendos na nossa vida. Deus é muito claro. Deus é muito claro na palavra. Deus é muito claro naquilo que Ele faz. Não se zomba de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Se você acha que dá para fazer isso e continuar tocando a vida, não dá, meu amigo. Não dá. Ah, porque Deus é mau, vai botar a mão na minha vida? Não, é porque você está errado. Porque você está indo pelo caminho errado. E olha só, imediatamente eles obedecem, né? A história das tribos de Israel é intimamente ligada à chegada do povo de Israel até a terra prometida. Ou seja, aquele povo tinha toda uma história que está ali. Todos eles estavam juntos, aquela geração toda do deserto havia se perdido. Era toda uma geração nova para chegar até aquele lugar. Não podia quebrar aquela aliança. Deus já tinha feito tanta coisa. Deus já tinha manifestado o teu poder de tantas formas. Deus já tinha cuidado, já tinha mandado o maná do céu. Como é que você fica indiferente diante do que Deus faz? Quer ver uma coisa simples? Quantas vezes tua vida está calma e você não está nem aí para as coisas de Deus? Quantas vezes as coisas estão em paz? Você está tocando a vida. Mas quando vem uma tempestade, quando chega uma conta que te aperta, o nome de Deus é o primeiro que vem na tua mente. Quantas vezes as coisas estão tranquilas, você está pouco se importando com aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas a tempestade vem, e Deus manda o aviso, e Deus fala, sai daí que está vindo uma tempestade. Você fala assim, vou bater uma foto, hashtag tempestade chegando. Sou o cara. Estou eu e Deus na tempestade. Sou o bichão. A gente não é. A gente não é. Essa palavra hoje para o coração de vocês é uma palavra de amor. Quando eu estava lendo essa palavra e meditando nela, ela falou muito ao meu coração isso. As pequenas derrotas levam a grandes prejuízos. Pequenas falhas e pequenos erros levam a grandes consequências. A gente olha para as coisas gigantes e acha que é aquilo que vai nos derrubar. E a gente esquece que são as coisas pequenas do dia a dia. São a nossa falta de compromisso com as coisas simples que vão derrubar a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. É aquela devocional que você deixa de lado. É aquela zombadinha que você dá das coisas de Deus. Ah, Deus tem um senso de humor maneiro. Vamos tirar um sarro com Deus. E aí, Deus, pá. Isso vai quebrando a tua intimidade com Deus. Olha só. Então Josué levantou-se de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. Sorteou e indicou a tribo de Judá. Em seguida mandou que se apresentasse os grupos de famílias da tribo de Judá. E o grupo de Zerá foi indicado. Aí chamou o grupo de Zerá família por família. E a família de Zabade foi indicada.
Finalmente chamou a família de Zabade, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdita. Esses nomes bonitos aqui. Descendente de Zerá, filho de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor. O Deus de Israel, conta-me o que você fez. Não procure esconder nada. Aí olha que legal. Aí Acã resolve falar. Aí Acã, depois de tudo isso, o cara teve que peneirar gente por gente, trazer um por um. E Deus vai falando: traz fulano, traz Beltrano, traz ciclano. Aí trouxe o cara já viu que o funil estava fechando nele. Mas aí quando sobra só ele fala assim: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. E fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas. O cara espera até que tudo seja revelado. Uma vez eu falei para vocês, existe uma coisa que na ciência, qualquer caminho que você quiser andar, vai ser uma verdade, que aquilo que você planta, você colhe. Mas existe uma coisa, espiritualmente, não existe pecado oculto que não seja revelado. Não existe uma vida indigna diante de Deus que não vai se tornar pública. Não porque Deus vai revelar, porque o mal vai revelar. O mal quer te envergonhar, o mal quer te entristecer, o mal quer que você passe vergonha na frente de todo mundo. E é isso que acontece com Acã. Quando os caras perderam, jogaram as coisas lá, Deus falou: eu vou escolher, eu vou falar que é o cara. Acã podia ter chegado lá e falado assim: fui eu, está lá escondido. Mas olha como era o coração de Acã. Eu vi uma capa, gostei da capa. Aí perto da capa tinha mais umas barras de ouro, umas barras de prata, mas foi a capa que me chamou a atenção, tá? Eu peguei as barras de ouro e de prata para ser contrapeso, né? Para segurar a capa. Ele ainda tenta dar uma esquivada. Ele tenta falar que a roupa era bonita que ele pegou. Gente, eles estavam morando em barraca, no meio do deserto. O que ele ia fazer com tudo aquele ouro, aquela prata carregando para todo lado? Imagina o trabalho que dava para mover aquilo. Ele ia comprar o que ali? Ele ia cunhar uma moeda ali no meio? Ele não ia fazer nada com aquilo, gente. A gente carrega as coisas erradas que a gente nem precisa. A gente carrega as coisas que fazem mal para a nossa vida, que a gente não precisa. E aí talvez você está pensando em coisas materiais, mas eu vou falar para você. Você conhece aquela pessoa que é birrenta? Você conhece aquela pessoa que, sabe, está ali, está fácil as coisas na mão, mas a pessoa escolhe o caminho mais difícil. A pessoa escolhe a maior dificuldade, porque ela fala assim: não, o caminho do Senhor é o mais difícil. Quanto mais sofrimento, melhor. Mas não é que o caminho é mais difícil porque está mais estreito. O caminho é mais difícil porque o cara não consegue pensar que Deus está movendo a vida dele e ele precisa ficar lutando contra isso. Acã tinha uma promessa de chegar a uma terra prometida. Acã era um grande guerreiro. Ele estava na batalha, ele tinha vencido batalhas anteriores. E Deus fala lá atrás: quando derrotar aquele povo, não pega nada, porque o que eles têm é maldito. Acã, o cara, o sabidão, o criador de Deus. Acã fala assim: uau, vou pegar essa capa, vou pegar esse ouro, vou pegar essa prata. Não, mas Deus falou por não pegar. Burro de quem não pegou, alguém ia pegar, ia ficar aí, vou levar embora, né? E aí olha só, eles se dispuseram a remover o mal, por mais penoso que fosse. Versículo 23 a 26, tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinham, e levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor vai fazer a desgraça cair sobre você. E em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que eles tinham.
e puseram em cima dele um monte de pedras, que está naquele lugar até hoje. E por isso até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. E então a ira do Senhor passou. De todo esse texto, quando eu estou lendo ele, o que me chama muita atenção é esse nome, o Vale da Desgraça. Porque a Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nunca temerei mal nenhum. Gente, o vale da sombra da morte deve ser terrível. Deve ser o pesadelo do pesadelo, da dificuldade. Deve ter 8 Chuck Norris lá para você ter que enfrentar e vencer, né? Mas existe um vale que chama o Vale da Desgraça. Até hoje esse lugar é lembrado por aquilo que Acã fez. Que marca, né? Acã tinha tudo para estar com o povo, ser um grande guerreiro, chegar à terra prometida, ser um cara lado a lado, junto com Josué, ser lembrado como um dos caras mais tremendos da história. Acã é lembrado pela sua cobiça, pela sua burrice. A família inteira paga por isso, e o nome do lugar vira Vale da Desgraça. Esse texto fez eu olhar para a minha vida e perceber quanta coisa da minha vida estava no Vale da Desgraça. Quanta coisa que parecia que estava certo, quanta coisa que parecia que estava ok, quantas coisas parecia que eu já tinha me libertado, e eu estava ali no Vale da Desgraça com todas aquelas coisas. Se hoje na sua vida, você caminhando, você fala assim, puxa vida, por mais que eu tente disfarçar, eu não vou conseguir esconder embaixo de uma barraca de Deus, e eu não quero caminhar pelo Vale da Desgraça. Se coloca de joelhos, rasga suas vestes, se cobre de cinzas, que aqui quer dizer o quê? Se coloca diante de Deus, do fundo do teu coração, e reconheça que nada disso que você quer carregar, que nada disso que parece tão precioso para você vai fazer diferença na tua vida. Reconheça que nenhum título, que nada do que você acha que você tem, que possa fazer isso voltar atrás, vai substituir você se colocar diante de Deus e falar, me perdoa, eu estou errado. E aí eu falo para você, só fica no Vale da Desgraça quem quer. Só é lembrado pelo Vale da Desgraça quem quer. Acã teve toda a chance de voltar atrás. Acã teve toda a chance de mudar a história. Acã teve toda a chance de se redimir. Acã teve toda a chance de se libertar daquele peso. Mas ele escolheu de ser lembrado pelo Vale da Desgraça. Não faz isso diante de Deus. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra de verdade, evita as conversas inúteis e profanas, ou seja, fazer rodinha para discutir quanto o pastor ganha, falar mal dele, já está na lista, tá? Depois as outras coisas que acontecem aí, que das fofocas aí, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Essa palavra traz para o nosso coração, está em 2 Timóteo 2, 15 e 16, dizendo assim, cara, Deus te ama muito, se livra do que não presta, conserta a tua vida, acerta seus valores, corrige o que você não precisa, entrega diante dele aquilo que é precioso, glorifica a tua vida junto com Deus, entrega teu coração para aquele que é o dono de todo o ouro e toda a prata, entrega a tua vida diante daquele que te tira do vale da desgraça. Talvez para alguns essa palavra vai passar pelo ouvido e não está vendo a hora de acabar o culto para juntar com as menininhas e fazer uma bagunça. Mas se você está aqui hoje, ouviu essa palavra, ela é uma palavra de amor. Ela é uma palavra que está dizendo assim, Deus ama muito você e tem algo precioso para a tua vida. Uma palavra ruim seria dizer assim, Deus não quer saber de você, vá para o vale da desgraça. Não. Essa palavra quer dizer que Deus quer que você seja vitorioso, que você não carregue o que não precise, que você entregue diante dele aquilo que você não necessita, que você confie
nele. Você confia em Deus? Você crê que você não precisa caminhar pelo vale da desgraça? Então, no lugar que você está sentado, não precisa levantar sua mão, nem olhar, nem fazer nada. Você vai fechar os teus olhos diante de Deus e você vai entregar todo o ouro, toda a prata e toda a capa, simbolicamente, como eu estou dizendo aqui, né? Ou seja, tudo aquilo que está errado, você vai olhar para Deus agora e falar: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença aqui, ó Pai, e diante de cada um dos meus amigos aqui nessa noite, ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Pai, que temos coisas a deixar a Ti, ó Pai. O Senhor não tem o desejo que caminhemos em direção ao vale da desgraça. O Senhor não quer que permanecemos no vale da desgraça. Então, Senhor, cada um agora aqui sentado, ó Pai, falou diante de Ti aquilo que precisa ir embora, aquilo que tem que sair da vida deles. E ninguém aqui, ó Pai, é digno de julgar um ao outro. Mas eu sei que o Teu amor, ó Pai, está diante da vida de cada um aqui, Senhor. Os coloca nos Teus braços, guarda o coração dos meus amigos e dê força, ó Pai, para que eles possam seguir de frente, adiante, em busca da terra prometida, ó Pai. E assim como esse povo vai depois, Senhor, e segue a vida, Senhor. E Deus, tira o nome deles, Pai, do vale da desgraça, Senhor. Restaura a vida de cada um aqui nessa noite. É o que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que o nome de vocês estejam escritos no livro da vida. Amém.